E estamos aqui para mais um vídeo desse canal. E como eu falei da última vez, eu disse que seria um vídeo sobre desenhos, mas que seria um vídeo um pouco diferente e também, ao mesmo tempo, semelhante a algo que eu já mostrei nesse canal. Semelhante ao quê? Semelhante ao quadro Como Seria, se é que vocês ainda lembram dele, porque tem tempos que eu não faço nada desse quadro, mas ele não se perdeu. Se você quer que ele volte, dê sugestões. E se você não lembra de qual é a ideia desse quadro, você me dá uma sugestão de algum herói, de algum vilão, de algum personagem que foi mal caracterizado nos cinemas, e eu vou refazer ele da minha forma, da minha maneira, o mais fiel possível, e vou mostrar aqui para vocês. E se você não lembra, eu vou deixar alguns aqui no centro aqui para vocês verem, para vocês relembrarem também. Enfim, isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje é semelhante a isso, mas eu vou fazer com uma certa franquia de filmes pegando ao todo, porque esse Como Seria não vai ser falando sobre o visual, sim, principalmente, mas sim vai ser falando mais sobre o contexto da história, que eu não concordei muito, que eu achei que poderia ser melhor. Então, depois da vinheta, vocês vão ficar sabendo sobre o que eu tô falando exatamente, porque aposto que até agora vocês não entenderam absolutamente nada. Ladies and gentlemen e apoiadores da causa mutante, sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E como eu disse na introdução, hoje eu vou fazer algo semelhante ao quadro Como Seria. Só que eu vou englobar um tema. Eu vou englobar o contexto do filme e não só os uniformes. E eu vou falar sobre a franquia de filmes X-Men. Para quem já acompanha os X-Men em outras mídias, sabe que eles têm muitas histórias, que eles já viveram várias aventuras, então não falta coisa para ser retratada no cinema. Então eu não vejo por que não seguir essa história, ou pelo menos não adaptar mais fielmente essas histórias. Porque o que a gente viu no cinema não é nem perto do que existe, do que acontece nos quadrinhos, na verdadeira origem, na verdadeira história deles. Nós tivemos a trilogia X-Men, que foi boa, foi regular, mas não foi fiel nem nos uniformes e nem na história. Tivemos X-Men Origins, que também a origem não seguiu em quase nada a história original. Tivemos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, também foi mais ou menos. Esse foi um pouco mais fielzinho, mas também não seguiu como a gente esperava. E depois tivemos X-Men Apocalipse, que também foi outro fiasco. E hoje eu venho mostrar para vocês como que eu acho que seria os filmes, todos esses filmes que eu mencionei agora, de uma forma mais fiel, de uma forma que agradaria mais aos fãs da franquia. Eu sou fã da franquia, então eu sei o que me agradaria e imagino mais ou menos o que agradaria a maioria dos fãs também. Então vou mostrar para vocês agora através de alguns desenhos que eu fiz. Primeiro vamos falar sobre a franquia X-Men, a primeira que aconteceu, que já de cara a gente repara o quê? Olhando animações e olhando os X-Men originais e olhando os X-Men do filme. Nós reparamos que a formação da equipe estava diferente. Faltando pessoas, né? Faltando mutantes da montagem original. Se você vê a animação, que eu não me lembro de que ano que é, mas é a animação mais antiga que tem dos X-Men e também a melhor, porque ela tem vários episódios e conta uma história muito completa. Se você reparar, você vê que contamos com a presença de Jubileu, nós contamos com a presença do Fera, nós contamos
com a presença de vários mutantes que não aparecem nesse filme. Eles deixam para colocar ou no 2, ou no 3, ou às vezes eles nem apareceram. Foi o caso da Jubileu mesmo, que é uma das mutantes da equipe principal, que foi aparecer só em X-Men Apocalipse. Então eu não entendo por que não seguir pelo menos essa parte. Se quisessem retratar a equipe de X-Men, mesmo que a história não seguisse, mas pelo menos colocasse a equipe lá com o Gambit, com a Jubileu, com todos que tinham na animação, porque ia ficar mais chamativo, ia ficar uma coisa mais fiel. Então eu fiz este desenho aqui retratando a equipe que eu acho que agradaria mais os fãs, e também com o visual que agradaria mais os fãs, uma coisa mais fiel, uma coisa mais parecida com a animação e com os quadrinhos. E depois eles tentaram dar um reboot, né? Desfazer um erro que eles tinham feito nessa franquia de X-Men, fazendo X-Men Origins, que ficou meio estranho. Ficou um filme legal? Ficou um filme assistível? Ficou. Mas se você conhece a origem dos X-Men, você sabe que aquela equipe que eles colocaram como os primeiros X-Men tá longe de ser os X-Men originais. Para quem não conhece, os X-Men originais são Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, Fera, ainda na aparência humana, e o Anjo. Esses são os X-Men que original, que começou tudo. Só tinha 5 X-Men no início. E no filme eles encheram de X-Men, colocaram uns mutantes lá totalmente diferentes, alguns que eu nem conhecia até assistir o filme, depois que eu fui olhar, fui pesquisar direitinho. E colocaram também o Professor Xavier, a Mística e o Magneto juntos como amigos no início e tal. E isso eu não me lembro de ter acontecido nos quadrinhos. É o Charles Xavier que organiza mesmo, que junta os X-Men, ele sozinho e já para enfrentar o Magneto, já entra em batalha com ele logo de cara, no início já das histórias dos X-Men. E também o contexto dessa história de X-Men Origins podia ser outro bem diferente, poderia ser uma coisa totalmente diferente do que a gente viu no cinema, porque a origem dos X-Men, além de ter sido esse grupo, as primeiras histórias deles são ou enfrentando o Magneto ou enfrentando uma ilha viva chamada Krakoa. E eu acho que seria ótimo relatar isso no início, fazer eles, na história original, eles vão enfrentar eles vão para essa ilha sem saber que ela é uma ilha viva, porque eles sentem uma energia mutante lá e vão lá descobrir o que está acontecendo lá. E quando eles entram lá, são pegos, são capturados, e essa ilha acaba pegando todos eles, porque ela tem um grande poder mental, e o Charles Xavier tem que recrutar outros mutantes, e aí que começa a aumentar a equipe, porque os 5 mutantes que ele tinha estavam presos na ilha. Como é que ele ia fazer? Ele, de cadeira de roda, ele ia lá salvar todo mundo? Não ia. Então ele chamou outros mutantes, e aí que entra na área Wolverine, Colossus, Noturno, Tempestade e o mutante que aparece no X-Men Origins, mas ele aparece na segunda parte, que é o Banshee. E enfim, eu acho que só isso já daria 2 filmes ótimos, super interessantes. Na primeira parte, eles indo pra Krakoa, nomezinho difícil da porra, pra Krakoa, e chegando lá, né, eles seriam capturados, logicamente, no fim do filme, pra entrar o gancho do segundo, onde seriam os X-Men, segunda formação dos X-Men, que iriam lá salvar eles, e aí se formaria uma equipe maior no fim do filme, para originar, quem sabe, um terceiro filme. Essa é uma ideia que eu acho que poderia ser bem aproveitada, e também seria muito interessante de ver isso nos cinemas. E para ilustrar esses 2 filmes que eu imaginei, aqui estão os desenhos. O primeiro filme, com a origem, né, os X-Men originais, e o segundo, já com a segunda formação, indo salvar os X-Men originais. E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram? Então deixa o like, deixa comentário se vocês gostaram dessa ideia, se vocês acham também que seria bom retratar a verdadeira origem dos X-Men. E para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar por aqui
E vou falar do outro filme, que é X-Men Apocalipse, no próximo vídeo. Então, eu aguardo vocês. Beijo, abraço, fiquem com Deus e tchau!